Você que passou dos 30 anos, está no auge da sua carreira e decidiu que é a hora certa para você engravidar, mas e aí vem na sua cabeça aquele tanto de dúvida. Será que é muito tarde para engravidar? Quais são os riscos para o bebê? Como ter uma gestação saudável? Plugada, se você está passando por esse momento ou conhece quem está, esse plugado é para esclarecer a essas perguntas e tantas outras que são realizadas no consultório ginecológico. Para esse plugado, convidamos uma especialista no assunto, a doutora Marcela Tropper, ginecologista e obstetra. Doutora Marcela, muito obrigada por aceitar mais uma vez esse nosso convite para participar do nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer. Ai, obrigada. E uma pergunta que não quer calar, né, que é, tem uma idade ideal para se engravidar? Bom, essa é uma pergunta de milhões, né? Eu acho que é a pergunta mais difícil, eu acho que de toda essa entrevista, acho que todo mundo quer saber. Bom, a gente tem que avaliar vários fatores, né? Se a gente for pensar do ponto de vista puramente biológico, né? A idade ideal para uma mulher engravidar seria aos 25 anos de idade. Mas quem hoje, né, aos 25 anos de idade, se vê, sim, estável, né, no seu trabalho, emocionalmente, para engravidar? Então, o que a gente tem visto no mundo ocidental é as mulheres postergando a gravidez para depois dos 30. Então, existem diversos fatores para a gente avaliar quando seria a idade ideal para engravidar. A nossa recomendação, né, do ponto de vista médico, é que se você chegou ali nos 35 anos de idade, né, existe aquele desejo verdadeiro, não aquela pressão social, né? Existe aquele desejo de ser mãe, mas você não se vê mãe naquele futuro próximo, a gente orienta o congelamento dos óvulos para que esse desejo ainda possa ser uma possibilidade. E quais são os fatores de riscos associados a essa gravidez tardia? Bom, quando a gente pensa numa gravidez tardia, né, a gente associa o maior risco de abortamento, então daquela gestação realmente ter um aborto ali de primeiro trimestre, né, de ter mais chance. A gente aumenta o risco de pré-eclâmpsia, que é um aumento pressórico patológico e grave na gravidez, diabetes gestacional e trabalho de parto prematuro. E quando a gente fala para o bebê, a gente aumenta a chance de alterações cromossômicas para aquele bebê, sem contar os riscos intrínsecos da prematuridade. Bastante risco, tem que trabalhar bastante a pré-gestação, porque eu até andei lendo sobre a questão do ácido fólico, se entra para essa questão, se ajuda nessa redução de risco. Bom, o que a gente fala que é mais importante, né, é a mulher engravidar estando saudável. Tá? Então, assim, a prática regular de atividade física, que a Organização Mundial de Saúde recomenda como 150 minutos de atividade moderada por semana. Então, eu vou andando pro meu trabalho, não. Aí você vai passeando, né? Você vai responder no WhatsApp, isso não é considerado atividade moderada. Então, assim, atividade física regular, alimentação saudável, tirar o excesso de álcool, né? Avaliar as medicações que você está tomando. Algumas medicações podem prejudicar a fertilidade, outras medicações são teratogênicas. Então, assim, a gente tem um tempo contraindicado para paciente engravidar, né? E ter a sua rotina ginecológica em dia. Isso é fundamental, até para a gente evitar, né, e prevenir algumas doenças. E existem diferença significativa entre gravidez em idade avançada e uma gravidez mais jovem em termos de sintomas e cuidados pré-natais? Bom, é importante que uma gravidez, né, mais tardia é um pré-natal de alto risco, então ela seja realizada por um obstetra que tem experiência no pré-natal de alto risco, para que ele se antecipe a essas possíveis intercorrências. E quais são os cuidados? Os cuidados, você já citou alguns, né? A mulher deve ter durante a gestação tardia. Bom, o que a gente mais aconselha é fazer um bom pré-natal, né? O pré-natal, ali no pré-natal que a gente se antecipa, né, a possíveis intercorrências com a mãe, com o neném. Então, assim, ter uma rotina de pré-natal muito bem feita, se exercitar durante toda a gravidez, né, isso tudo é fundamental. E chega a ser exames diferentes quando a mulher é mais velha? Não. Existem alguns exames genéticos que algumas mulheres optam por fazer, né, algumas mulheres já mais temerosas e já com mais informação a respeito da maior chance de alteração cromossômica no feto, optam por fazer. Mas de rotina, não, a gente não tem diferenças nesses exames, não. Uma pergunta, qual que é a diferença da relação de uma mulher que já teve ou não gestação anterior, se eu
arranjei um parceiro novo, ou quero engravidar novamente, eu sou mais velha. Bom, eu vou dar um exemplo assim. A pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Ela é uma doença que tem como fator de risco a primiparidade, ou seja, a primeira gestação daquela mulher, né? Então, se aquela mulher está tendo o segundo filho, por mais que o segundo filho seja mais tardio, né? Ela tem uma chance aumentada de ter pré-eclâmpsia pelo fator idade, mas já é a segunda gestação dela. Então ela já vai reduzir ali aquele fator de primiparidade, ela não vai ter mais esse fator, né? Ao mesmo tempo, se eu troco o parceiro, eu aumento o risco de pré-eclâmpsia também. Por isso que às vezes, quando é muito comum, né, aparecer mulheres mais velhas que estão numa segunda gestação. E aí eu sempre pergunto, é o mesmo parceiro, né? E isso é justamente pra gente avaliar, porque quando troca o parceiro, o corpo já funciona diferente. Então aumenta o risco de ter, por exemplo, a pré-eclâmpsia. Gente, coisa que eu nunca imaginava, troca de parceiro influenciar, né, na questão da gravidez, assim, dos cuidados, né? Existe, assim, eu queria saber, a mulher que decide retardar o nascimento do filho enfrenta dois problemas, né? O risco de uma gravidez tardia de um lado e de tornar-se infértil do outro. Qual é o decréscimo na taxa de fertilidade feminina entre 29 e 35 anos e daí pra frente? Bom, dos 30 aos 35 anos, a gente tem uma taxa aí de fertilidade de 18 a 25% de chance de engravidar a cada mês de tentativa. Quando a gente passa dos 36 para os 40 anos, essa taxa já cai para 18, para 15, 20%. Quando a gente passa dos 40 anos, essa taxa vai diminuindo abaixo dos 9%, chegando a menos de 1% entre os 43 e 45 anos de idade. Como é que funciona para o homem? Até pouco tempo atrás... Responsabilidade demais para a mulher, né? Sim. E até pouco tempo atrás, né, a gente achava que o homem, assim, não tinha esse problema, né? Que o homem podia ser pai lá até os 90 anos de idade, né? Hoje em dia, teve um estudo recente da Nature que mostrou que as alterações cromossômicas, elas acontecem 3 vezes mais nos espermatozoides, tanto na formação quanto na motilidade dos espermatozoides, do que nos óvulos das mulheres. Isso acontece porque nós já nascemos com a nossa quantidade de óvulos, que vão, né, diminuindo, que vão declinando a cada ciclo menstrual que a gente tem, que a gente gasta os nossos óvulos. Já o homem, como ele está constantemente produzindo esses espermatozoides, essas mutações elas podem acontecer ao longo desse processo. Tanto que o governo britânico proíbe a doação de espermatozoide acima dos 40 anos, pelo risco de alteração cromossômica. Então essa responsabilidade não é só da mulher. E assim, eu todas as vezes que os pacientes chegam, que a mulher às vezes chega no meu consultório e fala assim, eu estou tentando engravidar e eu não estou conseguindo. Eu falo assim, cadê o seu marido? Né? Se ela não estiver tentando engravidar sozinha, né? Se é um casal que está tentando engravidar, a gente nunca fala mulher infértil, a gente fala casal infértil, né? Porque muitas das vezes a gente tem um fator masculino. Você tem uma alteração de quantidade de espermatozoide, da mobilidade do espermatozoide, da morfologia do espermatozoide. Então, é o casal que a gente tem que avaliar como um todo, né? E muitas das vezes existem aquelas mais assim, né? Ansiosas, né? Por assim dizer. Então, que querem parar de tomar um anticoncepcional e já chegam lá no segundo mês. Quando que a gente vai investigar mais a fundo, né? A princípio, se não existe nenhum fator de risco conhecido, né? A mulher até os 35 anos, a gente espera até 1 ano, tá? De tentativas regulares, né? Para ela engravidar. Passados os 35 anos, por todos esses fatores de idade, queda de fertilidade, a gente espera só 6 meses para a gente começar uma propedêutica investigativa. Nossa, 1 ano, é muito interessante você ter que parar e ter esse prazo de 1 ano para poder considerar. E a gente considera tendo relações sexuais regulares, né? Mais ou menos aí 2 a 3 relações por semana, né? E a gente pede para evitar relações em dias consecutivos, porque a gente diminui muito a quantidade de espermatozoide, a concentração de espermatozoide. Ah, a gente vê muito isso em filme. Eu nunca imaginei que isso fosse realmente realidade. E às vezes a mulher acha que tem algum problema, mas às vezes ela mora aqui em Ouro Preto, o marido trabalha em Belo Horizonte, eles se encontram no final de semana, tem 1 relação por semana, ou seja, tem 4 relações no mês. Então não tem um número de relações, né, suficiente pra gente considerar. Então, assim, é interessante a consulta com o ginecologista, o casal, para que a gente possa avaliar isso juntos. E
fazer de cabeça pra baixo, esse trem, né? Só isso. Não, colocar a perna pra cima, não tem nada a ver. A gente escuta de tudo. Quando é no interior, assim, a gente escuta muita coisa, né? E você falou do prazo para, por exemplo, do anticoncepcional. Vale pro DIU, vale para qualquer tipo de... O único anticoncepcional, né, que pode afetar a fertilidade da mulher é a injeção trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterônica, que é o único que a gente tem disponível no Brasil hoje. Por ele ser um anticoncepcional de depósito, ele pode demorar, do momento que você cessa o uso, ele pode demorar até 9 meses para retornar com a sua ovulação. Então, quando assim, a gente vai passar um anticoncepcional para uma mulher, ela fala, eu penso em engravidar no próximo ano, eu já tiro isso da minha cabeça. Essa opção, né? Eu já tiro essa opção da minha cabeça para não oferecer, porque a ovulação dela pode demorar aí 9 meses para retornar. Os demais contraceptivos, né? O DIU, a pílula, diafragma, o Implanon, esses métodos, no mês seguinte a paciente já ovula de novo. Ai, feio, hein, gente? Ou muito bom para muita gente. Então é cuidado, e para as mulheres que querem tentar aí, vamos escutar a doutora Marcela. E quais, assim, as opções de tratamento de fertilidade hoje disponíveis para as mulheres, casais que desejam engravidar mais tarde? Bom, assim, eu indico congelamento de óvulos. Porque quando você congela o óvulo aos 30 anos de idade, os seus óvulos eles vão manter aquela saúde dos 30 anos de idade, né? Então, o congelamento de óvulos a gente indica para aquelas mulheres que ali, como eu falei, chegaram nos 35 anos, né? E estão ali em dúvida ainda sobre a maternidade. A maternidade não é uma escolha fácil, é uma escolha que exige muita abdicação, né? Então, aos 35 anos ainda está em dúvida, eu aconselho o congelamento de óvulos, porque depois a gente pode utilizar esses óvulos para uma fertilização, para uma inseminação. Quais são os benefícios de fazer um aconselhamento genético antes da gravidez tardia? Bom, o aconselhamento genético, ele é válido quando às vezes existe uma história familiar, né, positiva que se justifique isso, né? Então ele não é feito de rotina, ele não deve ser indicado de rotina, de maneira rotineira, tá? E como as alterações estão muito mais na questão dos óvulos, né? O mapeamento genético ele não vai ver essa questão dos óvulos, ele vai ver como é que estão os seus genes. Então, de rotina ele não deve ser indicado. Ah, entendi. Mas, por exemplo, eu tô com meu parceiro, se eu quiser fazer, eu teria, por exemplo, no meu histórico, ver a situação, eu posso olhar os dois ou só eu olhar? A gente pode ver, tem que olhar os dois, né? A gente tem que olhar o histórico familiar dos dois. Por isso que a consulta de quem quer engravidar é os dois. Sempre, é o casal. Eu queria te perguntar, para finalizar, a gente fechar esse programa, que foi muito bacana, eu aprendi bastante coisa. Algumas recomendações você já passou, que é a questão do cuidado com a saúde, o congelamento, e quais os cuidados que você também pode falar para essa gestante que ela deve ter, né? Bom, se você pensa em engravidar, né, antes de mais nada, tem um estilo de vida saudável, né? Isso é fundamental. Então, aquela mulher que está acima do peso, aquela mulher sedentária, ela vai potencializar todos os riscos que já seriam inerentes da idade, né? Então, nós temos que diminuir esses fatores de risco. Então, assim, levar uma vida saudável é fundamental para uma mulher que deseja postergar a gravidez. E assim, eu sei que é um tema, né, que às vezes causa muita ansiedade, porque hoje a gente está tendo mais liberdade, tanto liberdade sexual quanto liberdade de crescer no trabalho, né, tudo isso. Então, só para deixar uma mensagem positiva aqui, teve um estudo publicado na revista Nature, que é uma revista de alto impacto internacional, e ele mostrou que filhos de pais acima de 30 anos, né, mostraram pontuações cognitivas melhores. Então isso aí vem para contrabalancear, né, para acalmar o coração daqueles pais que vão ser pais mais velhos. Às vezes pode não ter aquele mesmo pique para correr atrás de criança, mas e esse resultado, né, ele se deu muito à estabilidade emocional, à estabilidade financeira, à estabilidade familiar, né, e ao próprio comprometimento com o pré-natal, né? Eles citaram muito que pais mais velhos, né, pela própria maturidade emocional, eles tendem a usar menos da violência verbal ali no cuidado e na educação das crianças, e isso reflete do ponto de vista emocional nessa melhora dessa pontuação cognitiva. Então, eu acho que a natureza tende a contrabalancear alguns pontos, né? Então, se você pensa em engravidar depois dos 30, fique tranquilo, leve uma vida saudável, procure um bom profissional e, acima de tudo, não se sinta obrigado, né? Eu acho que a gente não precisa da maternidade pra gente se realizar como mulher.
né? Eu sou mãe de 2 meninas, não me vejo sem elas, mas nenhuma mulher precisa da maternidade para se realizar, né? E muitas das vezes a gente vê que metade das gestações, elas acontecem de maneira não planejada, e das planejadas, grande parte acontece por essa pressão social, que a gente não precisa ter, né? Para provar, né, para a família, a sociedade, que realmente... Se você casou, você tem que ter filho. Se você teve um filho, você tem que ter 2. Se você teve 3, é porque o terceiro escapuliu, né? Então, a gente não satisfaz ninguém no final da história. Então, assim, né, procure saber o que você realmente quer. Você quer essa gravidez? Então vá atrás de um bom profissional, saiba das suas opções, enquanto elas ainda são opções, né? Ai, obrigada por esse recado muito gostoso, assim, satisfatório para mim, de ouvir, que a gente não precisa reafirmar como mulher se engravidar, ter que engravidar, né? Porque é uma decisão, se eu for pensar, muita gente julga que lá na frente a gente vai arrepender, adota, né? Tem outras formas, né, da gente ir, a gente pode ser feliz assim, né? Muito obrigada aí por esclarecer tantas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Plugados, vamos ficar por aqui. Agradecemos a vocês por ter assistido ao Plugado até o final. Curta, compartilhe com todas as mulheres que você conhecer, que está passando por essa condição, para ela ter bastante informação. Um forte abraço e a gente vai ficando por aqui até a próxima semana.